Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 301. Então aqui Kardec ele faz a seguinte pergunta a São Luís. É a pergunta de número 8. Achas que convém evoquemos o Espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Kardec aqui está se referindo ao Espírito que em Paris, numa determinada, deixa eu só ver aqui, na rua, querias ter bondade de nos dizer, né, de um espírito que numa determinada residência, na rua das Nogueiras, que é a tradução do francês para o português, quanto à possibilidade deles se darem disso, não duvidamos. Então, um espírito muito galhofeiro, baderneiro, lá na Rua das Nogueiras, em Paris. Então esse espírito lá, numa determinada época, ele fez uma ruaça lá. Então eles, com fenômenos assim, manifestações físicas espontâneas. Então do nada assim, de repente, piso daquela residência era arrancado assim na frente das pessoas assim, o próprio piso da casa. Olha só para você ver como são as coisas. As lâmpadas arrancadas, móveis se jogava na parede lá e quebrava. Você entendeu? De verdade mesmo, e muitas pessoas se feriam, né? Muitas pessoas se feriam ali. Então havia um espírito. Então, enquanto muitos ali acreditavam que aquilo ali era obra do demônio, obra do diabo, né? Coisas satânicas, macumba, coisa feita para aquela família, Kardec pergunta a São Luís: achas que convém evoquemos o espírito a que nos temos referido para lhe pedirmos algumas explicações? Então Kardec queria evocar aquele espírito baderneiro, galhofeiro, para ele dar a Kardec, a eles ali, algumas explicações. Por que ele estava fazendo aquilo? Olha como Kardec era corajoso. Então, já que Kardec fez essa pergunta a São Luís respondeu da seguinte forma: evoca-o, se quiseres, mas é um espírito inferior, que só te dará resposta muito insignificante. Você tem noção do que eu acabei de te dizer, Kardec? Evoca-o, se quiseres, mas é um espírito inferior que só te dará resposta muito insignificante. Mas Kardec, não é que ele desafiava esses seres, não. Kardec, ele ia ao fato. Ele ia aos fatos.
Então ele obedeceu São Luís, né? E evocou aquele espírito que todo mundo achava que era o demônio naquela época. Olha só. Questão 95. Diálogo com o espírito perturbador da Rua das Nogueiras. Evocação. Evocação. Pergunta. Kardec perguntando para ele agora, ó. Que tinhas de me chamar? Não, evocação. Quando Kardec evocou, ele já veio e já se manifestou. E já foi logo dizendo a Kardec assim, ó. Que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então, é que se havia de ver um bonito? Salve-se quem puder, não obstante a teu ar de valentia? Olha só. Que tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito. Salve-se quem puder. Não obstante o teu ar de valentia. Aí Kardec faz uma outra pergunta aqui, ó. Agora é uma pergunta. Quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Kardec desafia nele. Ô louco, Kardec. Você viu como que Kardec ele era pulso firme? Ele não tinha medo, não. Olha só. Quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria. Até te pedimos positivamente que, se puderes, nos atires algumas. Resposta. Aqui talvez eu não pudesse, porque tens um guarda a velar por ti. Então você observa que tinha um guarda amparando ali Kardec e os trabalhos. Porque se não fosse esse guarda, obviamente esse espírito jogaria algumas pedras em Kardec e naqueles que ali junto a Kardec se encontravam. Pergunta. Havia na Rua das Nogueiras alguém que, como auxiliar-te, facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Kardec perguntando para o espírito se, se existia naquela casa onde ele realizava aquelas manifestações físicas espontâneas, se havia ali alguém que, como auxiliava ele, que facilitava as partidas que pregava aos moradores da casa. Ele responde: certamente achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre, gosto às vezes de me divertir.
Olha, o espírito dizendo para Kardec que ele é alegre, que ele gosta, às vezes assim, de se divertir. São esses espíritos galhofeiros, baderneiros, esses zombeteiros que gostam né, de uma brincadeirinha, né? Kardec pergunta, bom, então, por exemplo, se existe naquela família alguém que lhe auxilia, isso é na condição de médio natural. É alguém que fornece a ele o fluido de efeito físico ou o fluido animalizado, né? Quem é essa pessoa lá naquela família que Kardec não sabia até aquele momento? E ninguém sabia, né, também. Kardec é que estava tomando conhecimento daquele fato naquele momento. Porque ninguém nunca havia convocado aquele espírito em lugar nenhum, até porque ninguém achava que aquilo ali era obra de espírito, e sim do demônio, do diabo, e por aí em diante. Kardec pergunta então, né? Qual a pessoa que te serviu de instrumento? Quer dizer, que te fornecia o fluido animalizado? Qual a pessoa que te servia? E ele responde: uma criança. Uma criança. Uai. Uai é porque é mineiro mesmo, né? Eu com 4 anos, eles se utilizavam-se do meu fluido animalizado e jogava pedra em cima das casas até falar chega, onde nós morávamos naquela época. 3, 4, 5 anos. Ei, mas era pedra para tudo quanto é lado. Então, uma criança pergunta: era malgrado seu que ela te auxiliava? Ah, sim. Pobre. Era que mais medo tinha. Ah, sim. Pobre. Era que mais medo tinha. Agora, a gente entende aqui dessa forma assim, ó. O Espírito está dizendo aqui: ah, sim, pobre. Era que mais medo tinha. A gente entende que a criança ela podia ter mais medo, mas não significa que devido ao medo, por isso aquele espírito se sentia assim equiparado, né, para realizar aquelas manifestações físicas espontâneas. Não. Ele se utilizava das energias de efeito físico daquela criança, né? Kardec pergunta: procedias assim com algum propósito hostil? Resposta: eu? Não. Nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Então você percebe que é um espírito ignorante de conhecimento dos desígnios das leis divinas, mas que ao mesmo tempo ele sabia muito bem o que estava de alguma forma se fazendo.
Eu não, nenhum propósito hostil me animava. Mas os homens, olha ele mostrando aqui uma sabedoria. Mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Pergunta: que queres dizer com isso? Não te compreendemos. Kardec chegou ao ponto de não compreender isso dele. Por isso, Kardec o interrogou. Que queres dizer com isso? Não te compreendemos. O Espírito responde a Kardec: eu só cuidava de me divertir, vós outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Você viu a sabedoria desse espírito em parte? Ele não tinha propósito nenhum, mas ele sabia que ele agindo daquela forma, mais um fato, porque Kardec estudando, mais um fato existiria, né? Mais um fato a mostrar que nós existimos. Pergunta: dizes que não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste assim um prejuízo real. Ele responde: é um acidente. Kardec torna a perguntar: onde fostes buscar os objetos que atiraste? Resposta: são objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Kardec lhe pergunta: achaste-os todos ou fabricastes algum? Ver adiante o capítulo 8º. Aí o Espírito responde assim: não criei nem compus coisa alguma. Kardec torna, a perguntar: e se os não houvesse encontrado, terias podido fabricá-los? Resposta: fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias e isso faz um todo qualquer. Misturam, os fluidos. Pergunta agora. Agora dizes-nos como os atirastes. Isto é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, juntando a minha, que é menos material, podemos assim os dois transportar os diversos objetos. Então você observa que naquela casa ali ele não se utilizou só de uma pessoa no corpo físico, ele se utilizou-se de mais pessoas. Então ele buscou, auxílio na natureza elétrica daquela pessoa, de uma outra pessoa, juntando a minha, que é menos material, daquela natureza elétrica, do fluido animalizado,
Assim, os dois transportaram os diversos objetos. Pergunta: vai dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa. Diz-nos, primeiramente, se já morrestes há muito tempo. Há muito tempo. Ah, bem, 50 anos. 50 anos fazia que ele já tinha deixado o corpo físico. Que eras quando vivo aqui no corpo físico, né? Não era lá grande coisa. Simples trapeiro naquele quarteirão, né? Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. Vinzinho, né? Gostava do vinzinho, licorzinho, né? Aguinha que passarinho bebe, nessas coisas que dá. Por isso mesmo queria pô-los todos dali para fora. Pergunta: foi por ti mesmo e de bom grado que respondestes às nossas perguntas? Resposta: eu tinha um mestre. Quer dizer, tinha um espírito ali auxiliando ele a responder a Kardec. Kardec, como é esperto, pergunta: quem é esse mestre? Vamos dizer, quem é esse mestre teu que você diz que tem, que tinha, né? O vosso bom rei Luís, quer dizer, São Luís, né? O vosso bom rei Luís. Não sou eu, não. Aqui não tem nada de bom. Tem Luís, mas não tem nada de rei, não tem nada de bom, você entendeu? Então, tem uma nota aqui de Kardec, que depois nós vamos tratar dessa nota, mas vai ser no próximo vídeo. Porque é uma nota onde nós, assim, havemos de esmiuçá-la, e não vai caber nesse vídeo agora e não vai caber nem no outro. Então, findamos aqui os vídeos de hoje, né? E no próximo encontro. E depois nós vamos partir já também para fenômenos de transporte, que vai ser o próximo tema no Livro dos Médiuns. E quem vai tratar desse fenômeno de transporte é o espírito de Erasto, espírito muito evoluído, espírito nobre, né? Então que Deus nos ampare.